Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo do capítulo oitavo da obra, capítulo oitavo, segunda obra da segunda parte da obra Paulo Estevão, né? O martírio em Jerusalém. De que trata esse capítulo? Como o nome indica, trata do martírio, do testemunho que Paulo deu em Jerusalém. Ele ficou indo e voltando para o Sinédrio e também na Torre Antônia, ele sangrando, muito ferido, ainda assim, diante da multidão, protegido pelos romanos, deu um testemunho em Jerusalém a favor do Evangelho. Depois ele ficou 2 anos preso na cidade de Cesareia, né? Mas ainda na Torre Antônia ele teve outro encontro com Jesus. Jesus veio falar com ele e também atendê-lo nas suas dificuldades, inclusive físicas, porque ele estava preocupado de não conseguir ir a Roma, haja vista a sua debilidade física, mas recebeu um atendimento de Jesus e também um ensino do mestre. Ficou depois 2 anos preso em Cesareia e tem a grande despedida no porto, né? Passaram 2 governadores da região ali da Palestina, o Félix e depois o Pórcio Festo, quando ele então ele pediu intercessão do imperador, né? Recorreu ao imperador e nessa despedida teve um diálogo muito interessante com Lucas. Bom, então é isso que trata esse capítulo, né? Vamos a mais detalhes. Paulo está então em Jerusalém, na casa de Manson. Creio que seja assim que se pronuncia. Ele não foi para a igreja de Jerusalém, ele ficou na casa do mensageiro que Tiago enviou para ele quando ele estava em Corinto. Ele retornou com esse mensageiro, mais um grupo de trabalhadores, Trófimo, Lucas, Timóteo, e outros trabalhadores. E ficou então na casa desse mensageiro, não era prudente que ele fosse direto para a igreja. E Tiago viria conversar com ele à noite. E foi o que foi feito, né? Foi o que foi feito. Tiago apareceu à noite, eles foram para um canto reservado dialogar. Num canto reservado, eles foram conversar. Estou tentando melhorar aqui a posição da luz. Bora ver aqui. Creio que agora melhorou. No diálogo, então, Paulo já percebeu. Tiago vinha velhinho, muito doente, extremamente exausto. Tudo nele indicava muitas lutas. Mas também o brilho e a serenidade nos olhos. E Tiago começou a indicar qual que era a situação atual. A situação atual é que Enoque e... eu não lembro o nome do outro, acho que é Eloaquim. 2 judeus importantes no Sinédrio, observando que o judaísmo estava perdendo, digamos assim, terreno, pelas ações de Paulo. E isso desde o momento em que ele enlouqueceu ou foi vítima de feitiçaria às portas de Damasco. E não era razoável que então, haja vista as ações de Paulo, que levou muito longe a sua loucura, pelos depoimentos que chegavam de todas as partes do mundo, relativos esses depoimentos ao cristianismo, que o judaísmo ficasse com perda de terrenos. E desde os processos incompletos, haja visto o enlouquecimento de Paulo às portas de Damasco, tudo tinha que ser retomado. E se houvesse algum falecimento desses processos incompletos em que a justiça da época dos israelitas não foi plenamente satisfeita, os descendentes iriam pagar haja vista que os réus tinham falecido. E essa ideia tomou
digamos, a concordância unânime de todos os presentes e logo eles decidiram, então, primeiro ponto, que os apóstolos deveriam ser presos, né? A prisão dos apóstolos. Eles decretaram o fechamento da igreja de Jerusalém e, naturalmente, o testemunho de Paulo seria mais grave e ele teria que pagar com a própria morte. Mas pelas influências de Tiago, junto a um grupo político de Jerusalém, a coisa foi toda abrandada. Só que Pedro, ele foi banido. Da igreja de Jerusalém continuou a parte da assistência social e também a oficina de trabalho que Paulo montou das suas viagens, trazendo recursos para Jerusalém, conforme foi o planejamento dele. E também houve um abrandamento da própria punição que seria dada a Paulo. Ele teria que acompanhar por 7 dias consecutivos no Sinédrio a transformação, o processo de purificação do voto nazireu de 4 homens, e nesse processo ele próprio também tinha que ser purificado. E ele deveria, então, custear o próprio, como eram 5, incluindo ele, no processo de purificação, ele tinha que pagar do seu próprio bolso 15 ovelhas, 3 por pessoa, e mais os aperitivos ali, nessa reunião do voto nazireu, o voto de que estes 4 homens iriam se devotar a Deus, né? E Paulo está ouvindo aquele depoimento de Tiago e ele veio de muito longe, não veio para isso. Mas Tiago, eu pensei que eles iam querer a minha morte. Quer dizer, eu vim de longe, inclusive com a possibilidade de morrer, sem problema nenhum, mas eu vim para falar do evangelho. O Tiago compreendeu muito bem, né? Tiago compreendeu adequadamente o que Paulo quis falar. Eu vim de lá para testemunhar o evangelho, independentemente do que eu sofra, né? Eu não vim para essa posição de ser tratado como uma criança, porque não se trata de uma perseguição, se trata de uma humilhação. E Tiago compreendeu perfeitamente, diz Paulo, eu peço que acedas, não por nós, que nós nada merecemos, mas pela própria igreja de Jerusalém e pelo futuro do cristianismo no mundo. Veja a minha posição. Achas que eu realmente fui um fanático religioso? Não. Desde cedo eu compreendi que a tarefa de evangelizar os judeus, de manter alguma coisa do cristianismo de Jesus junto ao povo judaico estava nas minhas mãos. Jesus não nos ensinou que nós devíamos caminhar o dobro do solicitado pelos nossos inimigos? Pois é, por todos esses anos eu tenho caminhado com eles. A minha atividade é a mesma que a sua. A minha atividade junto com os judeus é idêntica, é irmã da sua atividade junto com os gentios. Nós realizamos a mesma tarefa, diferentes quanto à forma, mas idênticas quanto ao fundo, porque junto ao povo judeu há necessidade de uma renúncia mais significativa. E se eu fui mal interpretado durante todos esses anos, isso é um martírio ainda para o meu coração. Jesus nos ensinou com a morte que nós deveríamos morrer devagarinho para que ficasse alguma coisa nos outros da sua mensagem evangélica. E Paulo, que antes tinha uma certa rixa de inimizade porque não o compreendia, dessa vez teve uma impressão completamente oposta. E ele percebeu a grandeza daqueles homens galileus, muito mais sábios do que todos os chefes os chefes do farisaísmo, né? E dos saduceus em Jerusalém, simplesmente porque eles sabiam silenciar. E Paulo compreendeu pela primeira vez, e toda aquela fala de Tiago com extrema doçura, com muita profundidade, pareceu para ele
um aspecto de uma revelação, porque ele compreendeu agora que no mundo nós necessitamos muito mais de compreensão do que de conhecimento. E ele viu Tiago, então, totalmente por um prisma distinto, totalmente distinto do que ele havia visto durante toda a sua vida, né? E ele diz a Tiago, realmente percebo que tens razão. Percebo que tens razão. Tiago, também, assim como você, eu atingi até onde pude um limite mais profundo de compreensão da vida. Desde a fase juvenil, com a suposição de alguma autoridade agindo de forma arbitrária, chego aqui depois de ser recebido por Jesus em Damasco, após muito sofrimento. Mas eu jamais me vi como vítima. Sempre achei que todos os sofrimentos pelos quais eu pudesse passar na terra para levar a mensagem do Evangelho eram sofrimentos justos. Eram sofrimentos que eu mereci. Porque só Jesus foi vítima das nossas maldades. Então eu creio que, como uma consequência natural dos meus atos, eu me submeto ao que desejar os chefes do judaísmo. Me submeto ao que desejar. Tem, porém, uma dificuldade, Tiago. Como sabes, eu sou tecelão e os recursos de que disponho servem simplesmente para a minha manutenção. Me falta recursos para isso. Pelo grau de renúncia no tom de voz de Paulo, Tiago fez um gesto espontâneo e beijou as mãos dele. Olha só que carinho de Tiago, né? E beijou-lhe as mãos. Não, Paulo, nós conhecemos os seus sacrifícios. Mas a nossa instituição vai pagar o valor, não é pouca coisa, a sua renúncia. E assim foi feito, né? No dia seguinte, Paulo, junto com os companheiros que vieram com ele, Lucas, Timóteo, Trófimo, Aristarco, foi recebido na igreja de Jerusalém por Tiago e os anciãos que eram devotados a Jesus e a Moisés. E eles falaram que eram devotados a Jesus, porém, aceitavam Jesus, porém, completamente devotados a Moisés. E pediram um relato das afirmações de Paulo, mas antes de tudo, a coisa começa com extrema solenidade, com muita solenidade, né? Uma questão ritualística, e Paulo observa, mas os amigos estão muito mais surpresos. Observa o quanto o farisaísmo estava dentro da igreja de Jerusalém, mas era o que era possível. É o que o Tiago vinha sustentando, a mínima planta do evangelho junto ao povo judeu. E então, Paulo, em profunda serenidade, ouve admoestações, lhe é sugerido que ele faça uma pregação a favor da circuncisão e que ele deva fazer um relato frequente das suas atividades. Ele também, porque previamente ele relatou com muita moderação, com muita prudência o que ele fazia, e ouvindo essas admoestações em completo sereno, muito tranquilo, apaziguado, e os amigos surpresos, né? E depois então foi dito ainda o que ele deveria fazer, repetindo as informações de Tiago, que ele deveria acompanhar por 7 dias o voto de Nazireu, de servir a Deus, de 4 homens, e pagaria os valores. Ouviu o que o Tiago já havia dito, ouviu ainda algumas admoestações mais agressivas no final, e saíram da igreja, ele com os companheiros, em completo silêncio. E Paulo, então, explicou as razões dele ter aceito.
ele trouxe o diálogo para os companheiros, o diálogo que ele teve com Tiago. E os companheiros compreenderam tudo perfeitamente e não fizeram nenhuma pergunta. E no dia seguinte, os companheiros queriam acompanhá-lo ao templo, né? 7 dias consecutivos de atividade de purificação e ele também deveria se purificar. Era um processo de humilhação. E ele foi. Só que Trófimo insistiu com ele. Os outros quiseram ir, mas ele disse que não, que era razoável que ele fosse sozinho. Mas Trófimo insistiu tanto que ele concordou com a ida de Trófimo. Chegando lá, no primeiro dia, percebendo o estado de miserabilidade, né, o estado físico de bastante precariedade de Paulo, eles quiseram impor novas e severas punições, né? E então, Paulo percebendo tudo. No segundo dia, o ambiente do templo ali lotou, ficou completamente lotado. Todo mundo queria ver o desertor, o que enlouqueceu em Damasco e abandonou a cátedra máxima de Jerusalém. E aquele ambiente efervescendo. No penúltimo dia, alguém deu um grito, né? E era uma senha para as maiores agressões. Alguém deu um grito: morte ao traidor, pedradas ao infame. E então começaram as agressões. Ora, então agora, Paulo percebeu que ele deveria testemunhar o evangelho de Jesus, né? E então ele foi segurado pela gola. Alguns, né, seguraram os seus braços e ele começou a ser bastante agredido. E lembrou dos testemunhos de Estevão. E em tudo aquele episódio era idêntico ao qual Estevão havia passado. E ele falou: certo, agora eu tenho que testemunhar o que impus a Estevão de sofrimento. As coisas eram exatamente iguais, né? Inclusive, foi atado ao tronco e a primeira pedrada que atingiu o rosto de Estevão, que foi dada pela sinagoga dos Cilícios, foi também pela sinagoga dos Cilícios. Vou atirar a primeira pedra que lhe feriu o rosto. Mas ele também, e começou a empapar a roupa de sangue, já tinha tomado, né, muitas agressões. Ora, mas Trófimo e Lucas correm à torre de Roma, a torre de proteção ali dos romanos, a guarda romana, e informam a Torre Antônia, né? Informam que alguém ali não deveria morrer na mão dos judeus fanáticos, né? E assim um tribuno romano organiza rapidamente um corpo de tropa e vem resgatar Paulo, né? 2 centuriões entram, expulsando a multidão, disputando Paulo com a multidão. E nesse momento começam a surgir as mentiras. Não, é um ladrão, é um malfeitor da sociedade, é um bandido. E o tribuno romano, que o retirou de lá, assim acreditou que fosse, porque ele não via uma justificativa para a existência de tanto ódio. E retirou realmente Paulo de lá, mas a multidão vinha atrás e ia levá-lo para a Torre Antônia. Quando ele está subindo no átrio, no primeiro átrio da Torre Antônia, e a multidão vindo atrás de Paulo, gritando: morra, morra.
Paulo pede ao romano, com muita humildade, que ele possa lhes falar alguma coisa. Paulo fala um grego extremamente culto e há muita elegância na sua forma de manifestação, que isso choca o tribuno romano. Tribuno, mas você não é o egípcio que tem assaltado essas paragens, liderado um grupo de malfeitores para, né, roubar aqui a cidade e outras regiões próximas? Não, eu sou cidadão de Tarso, né? Eu sou cidadão de Tarso. Permita-me que lhes fale alguma coisa. E foi dado então permissão. Era o testemunho, né? Agora, Paulo percebeu a importância do momento, empapado de sangue, completamente ferido. Sobe alguns degraus da igreja e narra a sua história. Narra a sua infância, narra a juventude problemática, ansiosa, narra a sua aversão aos cristãos, narra a infinita bondade de Jesus que veio reencontrá-lo em Damasco e fala também das suas lutas, das suas dificuldades. Porém, quando ele fala da ressurreição e dos seus encontros com a espiritualidade superior, a multidão se afervora. E percebendo essa revolta maior do povo, o tribuno romano, Lísias, tem um primeiro nome, que eu não estou lembrando, ele solicita a um outro romano de origem egípcia um auxílio maior, porque ele via que ia dar problema. E imediatamente esse outro romano forma um cordão protetivo em torno de Paulo para evitar algum ataque inesperado, né? Porque quando ele fala dos seus encontros espirituais com Jesus, com a espiritualidade mais elevada, a multidão se revolta. Alguns jogam a roupa no chão, fazendo uma poeira, diz o livro, numa manifestação de instinto, de ignorância e maldade muito significativos. E eles quiseram efetivamente romper aquele cordão de proteção e Paulo foi levado para dentro da Torre Antônia. E a multidão foi afastada a patas de cavalo. Então vejam, os romanos afastaram todo mundo com a cavalaria. Lá dentro da Torre Antônia, Paulo foi amarrado a uma coluna grossa, né? E os soldados romanos já iam começar a açoitá-lo. Paulo, percebendo então a situação e a sua debilidade física, ele não ia conseguir suportar mais um martírio. Ele havia sido recentemente muito agredido, apedrejado, tomou bofetões, foi muito castigado. E ele percebeu que ele não ia aguentar o novo martírio. Lembrou do ensino de Tiago, lembrou do ensino de Pedro, que ele diz que o serviço não deveria sofrer qualquer malefício sem nenhuma justificativa razoável. E ele estava ali preso junto com os soldados romanos. Que testemunho ele daria ali, né? Então ele grita: eu não cometi nada e vejo que me atais ao tronco de martírio como dos criminosos comuns, e que estás a preparar açoites contra mim quando eu já estou banhado de sangue. E um soldado mais atrevido, com extrema ironia, ora, diz a ele, ora, mas você não é o seguidor do carpinteiro? Pelo que me consta, o teu mestre morreu na cruz caladinho, sem dizer nenhuma palavra, e ainda pediu pelos seus algozes. E todo mundo caiu na gargalhada. Aí Paulo, sim, Jesus realmente, ao fim, pediu por aqueles que estavam imergindo
nas penumbras, na escuridão da ignorância, por crucificá-lo. Porém, os soldados do imperador não é a turba inconsciente. Não é a turba inconsciente que não sabe o que faz, como Jesus anunciou, né? Aquele soldado do imperador que não sabe cumprir a lei não é digno da recepção do soldo. Então já mexeu na questão do dinheiro, que era algo relevante para eles. Então Paulo pergunta: é justo crucificar um romano sem um julgamento adequado? Pronto. Todo mundo fez silêncio. Foi guardado o açoite, ele foi solto do tronco e recebeu ali algum apoio, né? Recebeu ali uma bilha de água. Porém, os tribunos mais relevantes decidiram que ele deveria voltar. Vejam que coisa. Que ele deveria voltar para o julgamento no tribunal. O julgamento no tribunal judeu. No dia seguinte, após o meio-dia, né? O que Cláudio Lísias, aí o nome do tribuno mais importante, que se admirou com as palavras de Paulo ali na escadaria da Torre Antônia, porque ele também já havia recebido benefícios de Jesus, e quando Paulo disse todas aquelas palavras, ele entrou a meditar no assunto, ele ficou insatisfeito com a decisão dos tribunos ali presentes, né? Ele ficou insatisfeito de Paulo ter que voltar, mas ele ficou calado, porque ele não quis demonstrar que ele era já alguém interessado, convertido ao cristianismo. Não convertido, mas muito interessado, ou já convertido, alguma coisa convertido, para o cristianismo. Então, ele aceitou com insatisfação o retorno de Paulo ao tribunal, porém ele disse, mas irá com uma escolta para protegê-lo. E assim foi feito. Só que Paulo começou a duvidar, né? Pela sua condição física, ele começou a duvidar se ele conseguiria ir a Roma. Ele estava extremamente debilitado e ficou com dúvida. Aí lembrou que Abigail já havia lhe dito que ele iria a Roma e que não era justo, portanto, que ele duvidasse das informações dos espíritos superiores. Então ele dormiu. Quando ele dormiu, o quarto se encheu de claridade, o quarto se encheu de luz e uma voz de uma doçura incomum lhe disse para, né, mesmo diante dos maiores sofrimentos, que ele se alegrasse, porque o sofrimento é a recuperação, porque o sofrimento é a depuração nossa. Ele diz também que, mesmo que os sofrimentos fossem multiplicados, que ele mantivesse o ânimo e a esperança, porque, assim como ele testemunhou em Jerusalém, ele também testemunharia em Roma. E ele imediatamente, de pronto, recuperou até mesmo as forças físicas. E quem veio foi Jesus. Como testemunhaste de mim em Jerusalém, testemunharás também em Roma. E ele já melhorou as qualidades da saúde física imediatamente. E no dia seguinte ele está muito melhor, acordou muito mais disposto, ficou alegre, recebeu a visita da sua irmã Dalila e do seu sobrinho Estefânio, e ela vinha, a irmã, lhe falar, também já bastante envelhecida, né? Vinha lhe falar das questões saudosas, muito chorosa, vinha falar dos encontros vividos, dos momentos
feliz e dos momentos difíceis, e Paulo com extrema serenidade ouvindo tudo como se ele fosse de outro mundo. Ele narra a sua história, os seus episódios, mas ela não está interessada em Jesus. Ela não está interessada em Jesus como a maioria dos judeus não está interessada, porque para ele Jesus não era um bom mestre, já que os seus discípulos muito sofriam, né? Viviam recebendo agressões. Mas Paulo percebe a inteligência do seu sobrinho Estefânio, o nível intelectual do jovem, e se reconforta com isso. Ele era uma grande promessa de progresso. E a irmã não, muito chorosa, não está preocupada com Jesus, ela quer se fixar mais nas questões da saudade da família. E no final ela vai embora muito comovida, chorando demais. Um tempo veio o corpo de tropa e vai levar o Paulo de volta para o julgamento, né? No julgamento, é lida a peça acusatória inicial, mas ele está com a proteção de Romanos. É lida a peça acusatória inicial e ele tem a palavra. Ele tem a palavra, começa com bastante humildade, o que provoca risos abafados, e as pessoas então já estão a demonstrar qual vai ser a temperatura do julgamento, e ele começa a falar então do Evangelho com altiloquência muito significativa, o que causa uma impressão em toda a Assembleia. E com isso o sacerdote impõe silêncio a Paulo. E ele diz que mesmo, portanto, ele sendo um filho da raça, ele tem que respeitar aquele ambiente sob pena de punições. E ele solicita que Paulo, então, por aquelas palavras, na interpretação dele, o sumo sacerdote, de ofensa ao judaísmo, Paulo seja ferido na boca. E Paulo diz, né? Sacerdote, cuidai para não caís em transgressão, porque homens como vós são sepulcros caiados por fora, mas por dentro cheios de podridão. O que é que eu fiz? Eu conheço as leis de que se tornais executor como ninguém aqui. E por que e como? Por que razão me punis? Mas ele não pode prosseguir, porque efetivamente vem algumas pessoas e com açoites minúsculos lhe ferem a boca e ele é chicoteado no rosto. Ele é chicoteado no rosto e o sumo sacerdote fala mais algumas agressões para ele e ele continua a falar, né? Mesmo sendo ferido, o Cláudio Lísias intervém no ambiente e ele continua a falar. E todo mundo boquiaberto, né? Paulo diz, vós temeis, dizendo ao sumo sacerdote, o sofrimento porque não conheceis a vida futura, mas os cristãos conhecem a vida futura. E eles trabalham por Jesus e pela ressurreição. A vida não é o conjunto de banalidades terrenas, mas é a vida após a morte com Jesus Cristo. E ele vai falando do Evangelho, a respeito da vida futura, da importância de um adequado comportamento moral, e todo mundo está num completo silêncio e o próprio sumo sacerdote em silêncio, como uma força invisível, o fizesse ouvir até o fim aquelas palavras de evangelização de Paulo. Mas num determinado momento rompe aquele vozeiro, né, pedindo as agressões de Paulo, num caso semelhante ao de Estevão, e na verdade toda aquela peça ali não passava de um teatro, porque se não fosse o tribuno Cláudio Lísias, ele já teria sido executado,
faz tempo. Mas o tribuno intervém. Como era muito incomum, nunca acontecia uma intervenção de um tribuno romano nos assuntos da raça, todos ficaram pasmos e pararam imediatamente. Porque os judeus deixavam que a multidão o agredisse, né? Tanto antes quanto neste retorno. Mas o Cláudio Lísias, então, disse ao sumo sacerdote: encerra o julgamento. Ele vai voltar daqui a 3 dias para continuar o julgamento, caso haja um maior equilíbrio, caso não haja agressões. Todo mundo ficou pasmo, um romano intercedendo, né, dentro das decisões judaicas, dentro ali do templo. Nunca aconteceu isso. Então, todo mundo embasbacado ali, pasmo, e o sumo sacerdote repetiu: conforme a instrução aqui recebida, daqui a 3 dias o julgamento irá continuar. E Paulo, então, volta para a Torre Antônia, só que agora ele já é muito bem tratado. Ele tem alguém à disposição dele, ele recebe remédio, ele recebe alimento, recebe bilhas de água, ele recebe visita dos amigos, né? E então, numa dessas, um determinado dia, no dia seguinte até, apareceu seu sobrinho. Seu sobrinho Estefânio vem lhe trazer uma notícia. Olha, 40 pessoas prometeram, macomunados entre eles, que eles irão te matar no próximo julgamento. De qualquer forma, mesmo que para isso eles necessitem matar até o próprio Cláudio Lísias, que é o representante do governador Félix, que está em Cesareia. É o representante do governador em Jerusalém. Então, eles se comprometeram e vão te matar. E também ao Cláudio Lísias, se for necessário. E então, Paulo pede para que o seu sobrinho não fale, não identifique o sobrinho, mas eles sabem, né? Que ele seja levado a Cláudio Lísias para contar um fato, contar uma conspiração. O fato ainda não ocorreu, mas, né, irá ocorrer. E o tribuno Cláudio Lísias ouve aquilo, mas ele fica em extrema dúvida, porque muito provavelmente eles fariam isso mesmo, eles seriam capazes de realizar esse ato, né? Mas quem está trazendo a informação é o sobrinho do réu. Então, ele ficou na dúvida: será que é verdade? Será que não é? E o Estefânio, sobrinho de Paulo, vai embora. Depois de um tempo chega uma outra pessoa, um velhinho, cansado, adoentado, mas para quem Cláudio Lísias muito devia pelas intervenções solícitas, né? É Tiago. Tiago, que vem interceder a favor de Paulo. Então ele conta a história de Paulo e repete as tramas que o Estefânio veio falar. Repete as tramas que o Estefânio veio falar. E ele diz: olha, contou a história de Paulo e ele está aqui em Jerusalém porque eu pedi que ele viesse. Aí o tribuno romano acreditou, né? O Cláudio Lísias acreditou e ele diz: olha, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte aqui, a gente vai usar aqui o fogo contra fogo. Vamos ver se vai funcionar, né? O que você acha? O que você acha, Tiago? Vamos enfrentar corpo a corpo aqui, homem a homem, vendo o que dá. Aí o Tiago falou: olha, eu conheço essa turba. O Tiago não influenciou muito, mas ele disse: eu conheço essa turba. Eu acho que eles realmente assumem posições extremamente enfurecidas. O que eu faria, minha sugestão sua é que leve o prisioneiro para Cesareia, para um julgamento mais razoável, para um julgamento mais equilibrado. Olha, essa sugestão livra ele,
livra ele, um trabalhador digno de Jesus, desse fanatismo, evita mortes, né? E você mesmo, Cláudio Lísias, pode ficar livre de qualquer desconfiança de uma intervenção nos julgamentos judaicos. Pronto. Cláudio Lísias ficou convencido realmente aquela era a melhor medida. E assim foi feito. Agora veja uma coisa. Ele determinou que 400 homens levassem o prisioneiro. 400 homens protegendo um. Ora, vamos dizer a verdade. Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia. É isso que nós vamos narrar daqui a pouco. Porque não tem um lugar no mundo onde ele esteja seguro. Jesus determinou que ele ficasse preso ali em Cesareia porque, em função dele próprio e do evangelho, porque não havia um lugar no mundo no qual ele estivesse seguro. Lembram, antes mesmo lá em Corinto, já havia decidido que ele tinha que ser morto e foram enviadas pessoas para matá-lo. Então não tem um lugar no mundo onde ele deveria ser. Então, saem 400 homens, entre soldados, cavaleiros e arqueiros, para levar um da cidade de Jerusalém a Cesareia. E o governador Félix o recebe totalmente impressionado, né? Por que 400 homens vêm trazendo um? E inicia o julgamento, né, a respeito de Paulo, mas ele diz: como é um judeu, eu não posso realizar esse julgamento sem a presença de representantes do Sinédrio. E assim ele expede um documento pedindo a presença e o próprio sumo sacerdote vem. Vejam os interesses dele de matar, de assassinar Paulo. Como conhecem a capacidade intelectual de Paulo, eles fazem se acompanhar de Tértulo, creio que o nome seja esse, não lembro adequadamente. Um homem de nível intelectual elevado, um dos maiores intelectuais do farisaísmo, é trazido ali, né? E eles super satisfeitos, porque os judeus super satisfeitos, porque eles que achavam que tinham perdido Paulo, agora tinham a chance de recuperá-lo, e eles estão pedindo, então, que Paulo fosse julgado pelo tribunal da raça, e não pelo tribunal romano. Mas quando Paulo começa a falar, ele fala com tanta eloquência, um nível intelectual tão alto, ele impressiona muito significativamente o governador. E o governador então percebe que não vai ser fácil entregar Paulo, né? O que causa uma imensa revolta nos judeus, né? Mas ele decide que não vai entregar. E os judeus estão reiterando a solicitação, mas ele não cede. O governador não cede, não vou entregar. Eu só posso decidir a respeito desse julgamento depois que eu ouvir o Cláudio Lísias. E então, insatisfeitos, os judeus retornam para Jerusalém. E o governador está extremamente impressionado com o nível intelectual de Paulo e dá liberdade a ele. Ele podia receber visita de amigos. Ele estava ali encarcerado, à espera do julgamento, mas ele podia receber a visita das pessoas. Ora, é o único lugar no mundo no qual Paulo consegue trabalhar pelo cristianismo. Ele tem que estar preso ali, porque senão ele já estaria morto e, por consequência, as próprias igrejas, as centenas e centenas de igrejas que ele fundou no mundo inteiro, não estariam recebendo suas instruções, não estariam recebendo as suas cartas. E ele próprio não teria ainda um tempo para se recuperar dos erros pregressos praticados, enfim, de progredir. Então ele está ali trabalhando muito pelo Evangelho e recebe muitas visitas e muitas cartas enviadas para todo lado.
cartas e cartas para todo lado. O governador se impressiona. Era muita gente que vinha visitar ele. Era muita gente. Então o governador ele quer tirar algum proveito disso, né? Então ele diz, mas diz de uma forma um pouco velada, olha, não fala de cara, né? Não fala de cara. Mas ele diz, nas entrelinhas, depois Paulo faz uma pergunta e fica claro. Se esse pessoal todo aí pagar, se os cristãos pagarem pelo teu julgamento, tu vai ser solto. Aí Paulo, não, mas eu não estou querendo essa justiça. Essa justiça não me interessa. Essa justiça não me interessa. Porque eu estaria contribuindo para o aprisionamento de alguém, e mesmo que fosse o menor dos servos de Cesareia, aos bens alheios. E isso eu não vou fazer. Eu estou aqui, e liberdade verdadeira é a liberdade mental, é a liberdade de consciência. E eu estou aqui, trabalhando, e me sinto livre, como se eu estivesse em praça pública. Essa informação, dita com austeridade, dita com muita franqueza, feriu. O governador se sentiu ferido. O governador se sentiu humilhado, muito humilhado, e desejou abandonar Paulo à própria sorte. Porém, a família do próprio governador, chegando a eles, através do governador e de outras pessoas, a informação do nível intelectual de Paulo, eles querem vê-lo, querem ouvi-lo, para a insatisfação do governador, que já estava um tanto insatisfeito com ele dessas informações muito austeras, informações ríspidas com que Paulo lhe falava, né? Mas o governador tinha um respeito com ele, porque era um nível intelectual muito alto e muita experiência de vida, né? Mas queria deixá-lo ali à própria sorte. Mas a família do governador não. A esposa é Drusila, ela é de origem judaica, e os familiares então vêm para ouvir Paulo e eles querem ouvir a respeito do cristianismo. E Paulo faz uma explanação para eles brilhante do evangelho. Uma explanação brilhante do evangelho. E todos estão muito impressionados, todos estão admirados com as palavras que ele traz. Mas num determinado momento, quando ele fala da ressurreição, e ele fala que o nosso destino está a depender do nosso comportamento moral, que o julgamento de Deus favorável a nós depende de uma conduta moral escorreita, o governador interrompe a pregação. Quando ele fala desse ponto, destino a depender da moralidade, o governador interrompe. Ele diz, Paulo, olha, chega. Se os meus familiares quiserem te ouvir numa outra oportunidade, tudo bem, podem te ouvir. Quanto a mim, eu não acredito em Deus. Aí Paulo diz, né, nem um pouco impressionado, ele diz, governador, agradeço a sua manifestação. Porém, eu insisto que reflitas. Porque, em regra, quando o homem diz que não acredita em Deus, é que ele teme o seu julgamento. Pronto. Aí Félix endereçou a Paulo um olhar raivoso e decidiu efetivamente deixá-lo à própria sorte e retirou todos os familiares dali. Agora não vou mais cuidar de você, não. Você se vira aí. Fazer nada por você. Mas não decidia o caso de Paulo, porque o respeitava e temia a influência de forças sobrenaturais. Então ele ficou preso ali por 2 anos, mas trabalhando incessantemente pelo Evangelho. Ele falou a Lucas que cumpriu a tarefa de fazer uma biografia de Jesus com os relatos de Maria. E depois pediu também a Lucas que escrevesse os Atos dos Apóstolos, e Lucas assim fez. Mas no fim desse prazo, o imperador transferiu o governador para outra província. Mas Félix lembrou
das palavras pelas quais, em vez de agasalhar e seguir o bom caminho, se sentiu ferido com Paulo, ou abandonou a própria sorte. Veio então outro governador para essa região da Palestina, Pórcio Festo, e ele vai a Jerusalém. E durante todo esse prazo, vocês acham que os judeus esqueceram de pedir? Não, eles insistiam com o governador anterior para que ele fosse levado a Jerusalém para o julgamento pelo Tribunal da Raça, só que o governador não permitia, pelo respeito que ele tinha por Paulo e pelo medo do sobrenatural das intervenções superiores. Então, não, ele não cedia. Mas o novo governador chegou e foi a Jerusalém e foi para o sumo sacerdote e os outros representantes do Sinédrio uma nova oportunidade, uma esperança de recuperar Paulo. E o novo governador, tudo bem, não tem problema nenhum, sou previamente favorável, vou olhar o processo e, a princípio, não vejo problema nenhum, vou entregar o prisioneiro a vocês. Só que o caso tem que ser analisado lá em Jerusalém. Então eu convido, lá em Cesareia, convido vocês então a se dirigirem lá a Cesareia. Bom, feito. Novamente improvisado o tribunal. Só que Lucas, ciente de todos esses fatos, ele veio previamente e falou com Paulo. Olha, eles pediram você de novo. E mais. Tem mais uma coisa. Eles estão querendo encenar a tua morte de forma idêntica à morte de Jesus. Inclusive com os ladrões. Aí Paulo, não. Isso tem que ser evitado a qualquer custo. Isso é uma falsa paródia. Ninguém na terra pode morrer como Cristo. Ninguém na terra pode morrer como Cristo. Eu recorrerei a César. Aí Lucas estranhou. Lucas estranhou. Ele falou, mas Jesus não recorreu. Mas Jesus não recorreu a César. E eu acho que os cristãos não vão te bem interpretar. Eles vão achar que você está fugindo. Você está fugindo do testemunho. Aí ele falou, olha, Paulo, né? Olha, se eles estiverem assim interpretando que eu estou fugindo do testemunho, ele já tinha ouvido de Tiago, né? Que ele foi mal interpretado durante toda a vida, achando que ele era um fanático quando ele simplesmente cedia para manter junto ao povo judeu alguma coisa do cristianismo. Falou, olha, eu não me importo com a opinião dos homens, porque eu sou alguém inferior. Eu sou alguém inferior. E eu não posso morrer como Cristo, porque o discípulo nunca atinge o nível do mestre. E se eu passasse por uma morte, se eu permitisse que eu morresse igual a Jesus, eu estaria ferindo a minha própria consciência, porque eu ia provocar um apreço nos homens, um falso apreço nos homens, porque eu não tenho esse nível evolutivo. E eu prefiro, antes de tudo, manter a minha consciência em paz. Estou sabendo que em Roma começam a morrer os primeiros cristãos e eles estão morrendo de forma miserável, em grandes dificuldades. E eu quero morrer assim. Eu quero dar o testemunho assim, nessa condição, como um homem qualquer, porque eu sou um homem comum. Eu sou um homem qualquer. Eu sou um pecador e nessa condição é que eu vou testemunhar. Eu não vou morrer como Cristo. Aí Lucas entendeu e ficou extremamente impressionado com aquelas informações, com aquele nível intelectual, com aquelas lições de Paulo. Bem, começado o julgamento, aquelas discussões, mas quando Paulo fala, é aquela serenidade, né? É aquela serenidade, um nível extremamente culto, um nível intelectual muito alto, e o governador, o segundo governador, percebeu que não ia ser fácil.
Não. Fez um pré-julgamento falso. Então, de um lado, os judeus, a quem ele já tinha previamente até prometido, não tendo visto nenhum problema, encontrava agora um prisioneiro. Ele que, como juiz, havia dito muitas recomendações do caminho correto a vários homens, encontrava alguém que lhe falava profundamente ao coração. Ele percebeu que não vai ser fácil. A palavra de Paulo era um convite à mais profunda ordem, à mais profunda justiça a ser exercida naquele processo. Tão elevada era a palavra que o próprio governador, para o espanto dos judeus, perguntou a Paulo se ele concordava que ele retornasse a Jerusalém. Olha, botou nas mãos de Paulo a decisão que lhe competia, para espanto geral de todo mundo. Ele diz, olha, eu estou aqui num tribunal de César para o julgamento. Né? E narrou um trecho significativo da sua história e concluiu, portanto, que a sua atividade não era contra o judaísmo, pelo contrário, era a favor. E que pedia, então, que o governador julgasse para fazer justiça à sua própria consciência e percebesse que aquele caso não passava de uma intriga religiosa de Jerusalém. E que o governador julgasse livremente conforme a sua consciência, porque não seria possível que ele fosse entregue nas mãos dos tiranos do judaísmo. O governador ficou pálido. O governador ficou numa situação. Mas o direito romano foi uma das razões que permitiu a vinda do Cristo ao mundo. O desenvolvimento do direito por Roma e também da família, como diz o livro A Caminho da Luz. Né? Começam as discussões. Sim. Aí Paulo ainda diz assim, né? Esperando uma boa decisão sua, desde já recorra a César. Pronto. Recorreu a César. Então os judeus estão numa discussão, porque eles estão percebendo que não vai levar. Não vai levar. Mas os cristãos presentes também, com raciocínios superficiais, acreditam que Paulo está fugindo do testemunho. E o governador pálido, profundamente cismarento, pensativo. Mas ele diz, né? Ali, naquela decisão, demora um tempo, mas ele diz: não posso transigir, não posso errar. Olha o interesse romano. Na defesa da justiça, não posso errar em dar um bom cumprimento aos casos judiciais que me são trazidos. Olha! Então, como ele recorreu a César, como recorreste a César, irás a César. E os judeus ficaram completamente insatisfeitos, né? Insistiram com o governador, não. Recorreu a César. Recorreu a César, vai a César. Foi a decisão final do governador. E os judeus estão saindo completamente insatisfeitos e algum deles grita: só os desertores recorrem a César. Vai para os gentios indigno. Mas Paulo está numa profunda serenidade. Nem responde. Nem responde. Dá ordem, então, a Lucas para que a cidade de Jerusalém seja avisada da sua partida, porque ele tem instruções a dar.
É um trabalhador incansável. É um trabalhador incansável. Ele tem instrução a dar, vai dar também manda a cidade de Sidom levar aviso para a cidade de Sidom, porque o navio ia passar ali, né? E então os mensageiros vão a todos os lugares, ele tem informações a dar, ele tem que falar do evangelho, ele tem que continuar até o último dia da sua vida na pregação do evangelho. Nessa condição, muito humilde, né? De um pecador, como ele se via. De alguém que estaria satisfeito simplesmente com a recuperação do seu passado. Era como ele se via. Mas, para surpresa dele, no dia em que chega o navio, e ele então é tirado de Cesareia, apoiado em Lucas, ele é cercado por uma multidão. Uma multidão de pessoas, crianças jogando flores, idosos, doentes, anciães, né? Vem pedir que continue no serviço de Jesus. Vem lhe pedir que não se afaste, que retorne. Tiago vem de Jerusalém, velhinho, cansado, e lhe beija as mãos. Todo mundo queria se despedir do campeão do evangelho. E ele ali muito emocionado, né? As pessoas falando da sua oficina de trabalho na igreja de Jerusalém, pedindo para que ficasse. Muitos choravam, muitos em prece. E ele diz: choremos de alegria, porque é uma felicidade estarmos no caminho para Jesus. Eu me vou e acho que eu não volto mais aqui. Eu vou pedir a Jesus que o meu testemunho seja dado em Roma. Mas nós jamais estaremos separados, porque a ressurreição de Jesus mostrou que ele jamais se separou dos apóstolos, e nós também. Jamais estaremos separados, porque eu voltarei em espírito. E foi um nível emocional extremamente significativo essas palavras, que o próprio centurião Júlio estava extremamente comovido. Lucas, eu acho que Trófimo ou Aristarco, soluçavam baixinho, né? E quando ele terminou, o centurião se aproximou dele e disse, ao lado dele, né, baixinho: chegou a hora de partirmos. Antes, o centurião já tinha decidido que ele, diferente de todos os prisioneiros, ele iria sem algemas. Ele iria livre. E para mostrar solidariedade, porque sabia que ele não havia cometido nenhum crime, o centurião também permanecia ao seu lado, junto com Lucas. E então entraram no navio. E nas manobras para a desatracação e partida, as pessoas se ajoelharam, orando na praia, pedindo a Deus que lhe iluminasse os caminhos, que iluminasse os seus caminhos. E permaneceram assim, ajoelhados, em prece, chorando, e todos, o Paulo e os companheiros, de olho na multidão, genuflexa na praia, e o barco se afastando, e aquele cenário da multidão
a se diluir no horizonte. E Lucas se aproximou dele. Lucas se aproximou dele e disse: eu jamais vi, eu poucas vezes vi uma cena comovente como esta no mundo. Eu escreverei o quanto foste amado por aqueles a quem tu levaste o evangelho. Não, Lucas. Não, Lucas. Não. Não escreva sobre virtudes que eu não possuo. Escreva sim a respeito das agressões que eu movi contra os cristãos. Escreva também da infinita misericórdia de Jesus que me buscou em Damasco. Para aqueles que estão desesperados, para que eles tenham alguma paciência, não estejam desesperados pela salvação, que mantenham alguma serenidade para esperar a salvação. Escreva assim sobre as nossas lutas contra as imposições do farisaísmo e contra a hipocrisia, para que os cristãos do futuro não esperem a felicidade no repouso, não esperem encontrar a paz no repouso. Escreva assim dos encontros com os homens mais poderosos e escreva também dos atendimentos que fizemos às pessoas mais sofridas, para que os cristãos do futuro não possam tergiversar nas horas mais escabrosas. Agora, de alguma glorificação, de algum apoio recebido, tudo devemos a Jesus. Tudo pertence a Ele. Essas pessoas, Tiago vem de Jerusalém e os outros anciãos de Jope ou de outra cidade para se despedirem porque fazem por testemunho de amor a Jesus, não por nós, que nada possuímos de bom. Você mesmo não me narrou as suas dificuldades juvenis. Foi Jesus quem te trouxe a Antioquia, como foi ele que me recuperou de Damasco. Desde que nascemos, desde o primeiro dia, Jesus nos conduz na vida. Então, todo o apoio, todo o aplauso, toda a consideração mínima que seja, ela não nos pertence, ela é do Mestre. E novamente Lucas, impressionado com aqueles ensinos, foi conversar com os outros companheiros sobre essas lições então recebidas. E Paulo ficou então ali a meditar na sua história, na sua infância, na juventude, com aflições, na bondade de Jesus, que o recuperou de Damasco, porque desde essa despedida ele sentiu que ares de outros mundos lhe balsamizavam a vida. Ele lembrou de Pedro, que quando na prisão de Pedro, cercado do povo, de uma multidão, ele também agora ali estava. Então era o perdão da alma do povo para ele. E lembrou de Abigail. Ele estava sendo abraçado pelos filhos do Calvário. E eles eram a sua família. E ele chorou.
E ele está, então, nesse grau de felicidade, envolvidos por ares sublimes de outros mundos, a meditar na sua história de vida, e aquele oceano infinito parece representar também um caminho glorioso e de progresso à frente. E ele, a meditar, até o aparecimento dos primeiros astros da noite. Que Jesus nos abençoe.